Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso curso de extensão com o tema de luz e sombra. Essa é a nossa aula 7, Nossa penúltima aula. Na aula de hoje, a gente vai abordar o tema A Arte do Desenho Realista. Vemos com muita frequência o termo desenho realista. Afinal, do que se trata? De onde veio esse termo? Normalmente se associa a um desenho a lápis que retrata bastante fidelidade um objeto ou uma pessoa. Tanto no desenho a lápis quanto na tatuagem, esse é um entendimento comum, uma arte que reproduz o mais fielmente possível a imagem real. Mas o conceito de realismo é mais abrangente. Para entendermos mais, precisamos voltar um pouco no tempo. Afinal, realismo, o que é e quando surgiu? Não é recentemente o tipo de arte que representa uma fidelidade a algum objeto ou pessoa. Na Grécia Antiga, vemos imagens que representavam o humano com muita exatidão, expressões, anatomia e etc. Imagens que até hoje espantam pelo realismo que apresentam. No campo da arte em geral, esteticamente falando, o realismo nada mais é que uma imitação fiel da natureza. Como movimento artístico, o realismo surgiu na França em 1855, em uma época de pós-revolução industrial e de grande transformação social. Havia muita miséria e desigualdade eclodindo na Revolução Francesa, onde o povo ganhou voz, direito ao voto universal e ao trabalho. Nesse cenário, surgiram os primeiros artistas que começaram a retratar a realidade social em oposição ao romantismo, com sua forma de idealizar as coisas. Destaca-se o pintor francês Gustave Courbet, que foi o primeiro a usar esse termo. Ao representar sua arte a uma composição, teve seus trabalhos impedidos de serem expostos, acusados de serem ofensíveis. Acontece que Courbet expressou em seus quadros a realidade nua e crua da sociedade, sem os efeitos e idealizações do romantismo. Diante da recusa, o pintor organizou sua própria exposição e a chamou de Le Réalisme, ou realismo. Foi então que outros artistas surgiram o mesmo conceito, com foco em críticas sociais, seguido também pela literatura e pelo teatro. Se compararmos o estilo à técnica, vemos muita semelhança em diversos tipos de arte. O que difere no realismo é o tema. O hiperrealismo. Aqui chegamos mais próximo à nossa realidade do desenho realista a lápis. Ao menos é a nossa inspiração, ou seja, nós, desenhistas, desejamos alcançar a técnica hiperrealista. O desenho realista, como o conhecemos hoje, teve suas bases no conceito do fotorrealismo, uma escola de pintura que retrata com bastante fidelidade imagens obtidas por uma câmera fotográfica. Houve muita crítica e controvérsias a respeito desse gênero, pois seus detratores viam a reprodução como uma anulação da personalidade do artista, como uma limitação da sua criatividade, já que apenas retratavam a imagem de referência sem nenhuma outra intenção inerente. O hiperrealismo, por sua vez, mesmo tendo sua base no fotorrealismo, vai além e levar a realidade ao extremo. E mais, enquanto a pintura fotorrealista apresenta imagens limpas de carga social, política ou emocional, os hiperrealistas acentuam esses aspectos, dão ênfase a eles e tornando a pintura ou desenho mais sensitivo. O hiperrealismo busca com tanto afinco simular a realidade que realmente trazem a sensação de realidade ao observador, indo até mais além que a própria fotografia de referência. Ao nosso lado direito, a gente tem uma obra, técnica mista, acrílica e carvão sobre tela do artista alemão Dierck. No desenho realista a lápis, quanto mais se aprimora na técnica e percepção, mais se aproxima do hiperrealismo, alcançando uma impressionante ilusão de realidade.
Abaixo a gente tem a pintura hiperrealista do artista italiano Marco Grassi. E ao nosso lado direito a gente tem a escultura hiperrealista do artista inglês James Salmon. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente com um tutorial novo para o canal e eu vou ensinar como que eu faço para desenhar um olho realista utilizando lápis grafite. Eu espero que vocês curtam esse vídeo e aprendam bastante. Então pessoal, esses serão nossos materiais necessários. Primeiramente eu vou utilizar um esfuminho. Se você não tiver um esfuminho, você pode utilizar um cotonete ou um pedaço de papel higiênico. Vou utilizar um esfuminho maior também. Uma borracha pequena. Você pode utilizar uma borracha cortada. Um lápis 6B. Um lápis 2B. Não liga não que esse lápis está bem acabadinho, porque eu quase nunca uso grafite. Mas enfim. E vou utilizar um apontador também. É só esses materiais, é bem simples. Então pessoal, aqui já começando o nosso vídeo, eu vou pegar um objeto redondo para fazer a forma circular do olho, que é o formato da íris. Você pode utilizar qualquer objeto circular que você tenha em casa, pode ser um compasso, uma tampa pequena de um pote. O importante é que ele seja redondo. Aí depois eu vou desenhar a pupila do olho. Para isso eu faço um círculo dentro desse círculo maior que eu fiz. Não precisa ficar um círculo perfeitamente redondo, mas é só vocês fazerem o círculo e pronto. Daí eu já começo a desenhar uma linha torta para fazer a pálpebra do olho. E depois eu faço uma linha abaixo para fazer a pálpebra inferior do olho. Aí eu vou fazendo os cílios, vou fazendo fio por fio. Como é o esboço, não precisa caprichar muito. O importante é que vocês apenas façam direito e que fique um esboço bem feito. Aí eu vou fazendo os cílios inferiores. E vou acrescentando todos os detalhes. Agora, para fazer a sobrancelha, eu pego e marco 2 pontinhos, um no começo e um no final. Aí nisso eu faço uma linha curva embaixo, depois uma linha curva em cima novamente, e vou seguindo o formato que é a sobrancelha. E tá aí prontinho, o nosso rascunho já está feito. Aí agora eu vou vir com lápis de grafite 2B e vou começar a pintar a íris do nosso olho. Nessa parte vocês têm que aplicar um pouco de força no papel para que o grafite fique bem fixado. Aí prontinho, depois de passar o lápis 2B, eu vou pegar um lápis 6B da marca da Staedtler. E vou pintando com mais força ao redor da íris. Se vocês não tiverem um lápis 6B, pode ser um lápis 4B também, mas eu recomendo que seja o 6B, porque ele é bem mais escuro e vai ficar bem mais forte. Aí depois eu venho novamente com o lápis 2B e vou pintando toda a parte da íris. Aí depois de ter pintado tudo, eu vou pegar o meu esfuminho e vou esfumar toda a pintura.
Se vocês não tiverem esfuminho para esfumar a pintura, vocês podem utilizar um cotonete, que dá o mesmo resultado, ou o próprio dedo, que muita gente faz isso também. Ou vocês podem utilizar um pedaço de papel higiênico cortado, também dá muito certo. Aí agora eu vou pegar uma borracha fininha, e vou apagar conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Eu vou apagando para fazer aquela parte detalhada que tem dentro dos olhos. Eu vou apagando. E depois eu vou vir com o lápis 6B novamente. E vou desenhando todos os detalhes que tem dentro do olho. Aí como vocês podem ver, eu vou desenhando, vou esfumando e vou pintando. Nessa parte tem que ter bastante paciência e seguir a imagem que vocês estão utilizando como referência. Eu vou deixar aqui nos comentários a imagem de referência para vocês se basearem e fica mais fácil de treinar também. Aí aqui, galera, eu mudei um pouco o ângulo do desenho porque tava dando reflexo na luz. Então, foi só isso. Eu só mudei o ângulo pra vocês verem melhor e não ficar dando reflexo. Aí a nossa íris já tá quase pronta, já pintei a pupila também. Aí eu vou apagando essa parte aqui do brilho e vou acrescentando todos os detalhes de dentro do olho. Aí eu vou dando uma esfumada com esfuminho. E aqui nessa parte estou desenhando o reflexo que tem dentro da íris, que é o reflexo dos cílios. Aí novamente eu venho com a borracha e vou apagando para dar mais brilho à nossa íris. Agora eu vou vir com o lápis 2B novamente e vou começar a pintar aquela parte branca do olho. Aqui eu tô utilizando o lápis 2B e eu tô pintando bem fraquinho. Aí eu vou fazendo o sombreamento. Eu pego o meu esfuminho pra mesclar a pintura e dar aquela esfumada para ficar com um aspecto bem liso. E é assim, galera. Eu vou acrescentando mais sombra, acrescentando sombras ao redor dos olhos. Eu apago com a borracha também para iluminar umas partes. E lembre-se, sempre que vocês pintarem com grafite, nunca deixa nada sem esfumar. Porque se vocês não esfumarem a pintura, vai ficar com aquele aspecto de lápis e não vai ficar tão legal. Aí eu venho novamente com o lápis 6B e vou começar a pintar a parte dos cílios, que é essa parte de cima dos olhos. Aí eu vou agora fazer a parte dos cílios. Aí agora eu tô fazendo aqui a parte... aquela parte que sai a lágrima dos olhos, que eu esqueci o nome. Nem sei se tem nome, na verdade. Mas é aquela parte que tem... aquela parte que fica no canto dos olhos. Aí eu já começo a sombrear a parte superior, a pálpebra superior. E lembrando que eu só estou utilizando o lápis 2B e o lápis 6B, tá, galera?
Se vocês tiverem mais tipos de lápis aí, também ajuda bastante. Mas só esses 2 tipos já tá ótimo. Aí agora eu vou fazer os cílios. E eu vou fazendo fio por fio nessa parte. Para fazer os cílios eu pego o lápis 6B e começo sempre puxando de baixo para cima. Desse modo que vocês estão vendo aí no vídeo. Sempre puxando de baixo para cima e aplicando bastante força na mão. E assim eu vou dando forma aos cílios. Aí agora eu vou fazer aquelas veinhas que tem dentro dos olhos, na parte branca. E é só fazer umas linhas tortas e depois dar uma esfumada por cima com esfuminho. Que aí já tá feita as veias dos olhos. Depois eu começo a sombrear a parte inferior, a pálpebra inferior. Eu vou dando uma apagada na parte que tem luz. E novamente eu vou fazer fio por fio, que são os cílios inferiores. É bem simples, basta vocês terem paciência nessa parte e desenhar cílios por cílio. É uma parte bem legal de se fazer no olho. Eu gosto bastante de fazer os cílios. E tá aí. Aí eu vou dando um pouquinho mais de sombra pra dar mais profundidade. E tá pronto. Os nossos cílios inferiores já estão feitos. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Para isso eu vou puxando fio por fio com o lápis 2B primeiramente. Eu gosto de fazer os fios mais finos com o lápis 2B, porque ele não é tão escuro. E eu vou fazendo, puxando de baixo para cima. Aí depois, para escurecer, fazendo uns fios mais escuros, eu venho com o 6B. Aí eu vou desenhando fio por fio e sempre fazendo no formato da sobrancelha. Aí eu dou uma apagada também para a sobrancelha ficar retinha, não ficar aqueles fios fora de ordem. Aí eu dou uma escurecida e um sombreamento com 2B também. Começo a esfumar com o papel higiênico junto com o esfuminho. E nisso nosso desenho já está quase pronto. Aí eu acrescento os detalhes finais, que eu coloco um pouco mais de sombra e um pouco mais de luz, apagando com a borracha. Aí sempre depois de apagar eu vou esfumar com papel higiênico ou esfuminho. E prontinho, o nosso olho já
Então, galera, ficou assim o nosso desenho finalizado. Ficou com esse aspecto, o olho realista. Ficou muito bonito, na minha opinião. Foi bem legal de se fazer e é uma ótima forma de treinar realismo. Então, se esse vídeo ajudou você, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e compartilha com os amigos, beleza? Obrigado por terem assistido e até a próxima! Então vamos lá para o nosso penúltimo trabalho, né? Faça um desenho realista utilizando a técnica de esfumado da nossa última aula, podendo ser desenhado um objeto como flor, partes do corpo humano, vaso, animais, instrumentos e etc. Essa parte, cada um pode escolher o que quer fazer, o que quer desenhar, é livre. Materiais a ser utilizado: folha A4, né, a folha sulfite, lápis grafite e régua. Quem quiser fazer um desenho e utilizar lápis de cor, fique à vontade. Observação: o desenho pode ser produzido em preto e branco ou colorido.